Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Vamos começar harmonizando nossos corações, lendo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E ele fala assim: mantenha-se firme. Às vezes a tempestade desencadeia-se sobre você. As circunstâncias lhe são totalmente adversas. Parece que a vida lhe está castigando, que é injusta com você. No entanto, pense um pouco. Não é a vida que o testa? Os acontecimentos não estão vindo para o seu benefício? Vencendo-os, você não ficará melhor do que era antes? Creia na vida, sobretudo, ame-a. Cada acontecimento é uma lição. Vem para o seu próprio bem. Servem para você construir um amanhã de alegria e luz. Alegrar-se com os acontecimentos da vida demonstra sábio ajuste aos desígnios de Deus. Olha isso, gente. Tudo a ver, né? Então, que a gente possa, né, se manter firme, que é tão trabalhoso isso para a gente ainda, né? Mas a gente está no caminho, né? A gente está aqui procurando, a gente já quer. Então, eu acho que isso já é um ponto que faz somar, né? Então, vamos fechar os nossos olhos. Sentir a presença do nosso mestre Rabino aqui conosco, nessa noite linda, trazendo para nós paz, alegria e esperança. Que a gente possa nunca desistir, que nós possamos nos manter firme diante de qualquer situação, seja ela qual for, né? Principalmente aquelas que não são tão boas. Que a gente possa se lembrar dessa casa que nos acolhe, dessa espiritualidade que nos abraça toda segunda-feira, e que a gente possa se sentir firme, sim, porque somos, né, filhos de Deus. Muito obrigada por todas as oportunidades que chegam até nós, muito obrigada por ter conseguido chegar aqui, e pedimos uma bênção muito especial, né, um amparo do nosso amigo querido Mateus, que a espiritualidade possa intuí-lo, protegê-lo, que a gente possa ter uma noite muito feliz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente, tudo bem? Para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui com vocês. Quero deixar meu abraço fraterno individual a cada um. E a gente vai iniciar hoje o tema da verdadeira pureza e também dos escândalos. Eu vou começar fazendo o seguinte. Tá no capítulo 8, o item 8 também inicia no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou trazer para vocês o item 8, fazer a leitura, que é uma passagem retirada do Evangelho segundo Mateus. Então vou ler completo, depois a gente para e conversa com calma sobre ele. O item 8 começa assim. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E em vão
me honra ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai, compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que é torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram aos seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cego. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Essas palavras aqui, gente, de Jesus, elas são bem fortes, mas tem uma razão de ser. E é até importante a gente entrar nesse contexto. Eu vou fazer já vou entrar num acordo aqui com vocês. Talvez eu não consiga esgotar todo o nosso tema da noite por conta do tempo, tá? Então, como eu prefiro que a gente ganhe tempo de qualidade, eu vou aprofundar e se der tempo a gente chega até o final tranquilo. Se não der, pelo menos a gente extraiu o máximo que a gente pôde das passagens aqui reveladas. Como é que funciona essa situação? Jesus, ele tinha acabado de sair de Jerusalém. Assim, fugido é óbvio que Jesus não saiu, mas saiu perseguido de lá. Principalmente pela lição do pão da vida. Eu não vou ter oportunidade de fazer um relato do que é aqui agora, porque não é o mérito do nosso estudo da noite de hoje. Mas principalmente por conta dessa lição, os fariseus já estavam extremamente alucinados com a possibilidade de Jesus tirar o poder deles. Porque Jesus trazia uma tradição toda oral. Os saduceus, eles eram o pé da letra que estava na Torá. Os fariseus, eles tinham uma tradição muito mais oralizada, igual Jesus buscou trazer. Que Jesus não quis escrever nada, não. Quem escreveram foram os evangelistas depois. E aí, quando Jesus volta para Cafarnaum, quem vem com ele, à espreita dele, como uma espécie de fiscalização, é um grupo de fariseus. E é esse grupo de fariseus que, vendo que os discípulos, e por serem discípulos dele, não tinham lavado as mãos para se alimentarem, buscou imputar em Jesus alguma contradição capaz de o prender. Porque o objetivo dessa sindicância, dessa comitiva que seguia Jesus, de fariseus, era prender Jesus. Eles conseguiram um pouquinho de tempo depois, mas essa era a intenção deles. E é interessante que a gente deve observar o seguinte: os discípulos de Jesus, eles não estavam descumprindo a lei. Não estava na Torá uma ordenação que eles tinham que lavar as mãos antes, mas era uma tradição dos antigos. E isso era algo muito importante para eles. Porque, principalmente, no judaísmo, principalmente, a ideia que se tem da passagem de conhecimento dos antigos, ela prevalece até mesmo sobre a lei de Moisés. Então, assim, era algo que, se a pessoa não cumprisse, ela poderia ser condenada à morte. Tamanha era o desejo deles, tamanho era o ideal deles de cumprirem essas tradições dos antigos. Inclusive, isso depois, mais para frente, virou texto mesmo no Talmud lá dos judeus. Só que quando Jesus é indagado a essa situação, Jesus ele tem uma decisão a traçar ali. Ou ele vai se acovardar, não é do feitio de Jesus, que ele só tem virtude, ele não tem demérito, não tem defeito. Ou ele iria se acovardar e se submeter àquela situação, ou ele iria expor a verdade. Por isso que a gente observa no texto palavras enérgicas de Jesus. Quem leu aqui, quem ouviu o texto, quem parar para ler, percebe que Jesus está sendo enérgico ali o tempo inteiro. Lógico, Jesus guardava as palavras doces, delicadas, afáveis, para os momentos certos.
Tem alguns momentos no mundo que a gente tem que se posicionar. E não é humildade a gente se abaixar para cumprir algo que não é a verdade ao invés de defender a verdade. Isso é covardia. E às vezes a gente se sente muito comedido de tentar defender aquele ideal, defender o que é certo, para não receber nenhum tipo de demérito social, e coloca isso como prudência. Não é bem prudência, às vezes é uma covardia nossa mesmo. O Erasto tem até aquela frase que ele diz assim: se o bom não fosse tímido, o mal fugiria do mundo de vergonha. Isso é algo que a gente tem de motivar como uma chama aqui dentro da gente para praticar isso sempre. Viu alguma coisa de errado? Você não precisa passar da esfera da boa educação com a pessoa. Mas você pode falar com ela com uma energia mais dura. Porque existem situações em que a gente tem de ser duro. Senão a pessoa não ouve a gente. Se não impusermos limites ao mal, o mal vai chegar no nível estratosférico que a gente observa, não só hoje em dia, mas no mundo, desde a história da civilização moderna, pelo menos. Então, voltando ao nosso texto, Jesus, então, começa a defesa dizendo o seguinte: e o mandamento de honrar o vosso pai e vossa mãe, ou daquele que não pode atentar falar mal contra o pai e a mãe? É importante eu trouxe até aqui as anotações dessas passagens, porque Jesus está usando a lei de Moisés para mostrar o quanto a ideia de cumprir as tradições antigas acima da lei de Moisés pode ser algo nocivo. E ele expõe justamente o honrar o vosso pai e vossa mãe, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, e também no de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E quando ele diz o outro mandamento, que é aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Também está lá no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 17. Jesus não tirou da cabeça dele essa frase. Ele pensou versículos da Torá, que a gente tem aqui como Antigo Testamento, mas para eles era a Torá, para mostrar a contradição. Por que a contradição? Porque logo depois ele diz assim: aquele que haja dito ao seu pai e sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa e satisfaz a lei. Era uma ideia que eles tinham, que eles poderiam colocar o patrimônio deles, caso eles não quisessem que o patrimônio fosse legado aos pais, aos ascendentes, porque podem ser os avós também, ou seus familiares anteriores, eles poderiam entregar para o que eles chamavam no termo de corban. Eles poderiam entregar esse patrimônio deles para o templo, para a sinagoga, só que eles tinham o direito de dispor desses bens quando eles quisessem. Então era a mesma coisa que eles pegarem as propriedades, chegarem lá na sinagoga: sinagoga, isso aqui é compartilhado com vocês, esses meus bens aqui. Mas a hora que eu quiser dispor desses bens, eu posso dispor. Só que qual era a escusa da lei? Não chega aos antecedentes os seus bens. Ou seja, em caso de falecimento ou em caso de necessidade de proveito desses bens em favor dos pais, dos avós, não havia comunicação de bem. Esse bem não poderia ser passado para eles. Isso era uma estratégia que alguns filhos utilizavam contra os seus pais. E aí Jesus vai lá e expõe assim: tá vendo? Olha o que a tradição de vocês diz. E olha o que está traçado na lei que a gente deveria seguir. Isso aqui é uma contradição. Por que então vocês se preocupam com o fato da gente lavar ou não lavar as mãos antes de se alimentar, ao invés de se preocuparem com uma sociedade que vem adoecendo? Isso, gente, vai contra a lei de solidariedade, a lei de sociedade. Porque o que a gente observa, principalmente na parte terceira do Livro dos Espíritos, é a seguinte ideia: o mais forte tem que trabalhar para o mais fraco. Na lei do trabalho, quando fala do repouso, que fala da questão de quem chega na velhice e que chega numa idade mais avançada sem condição de prover o próprio sustento, os espíritos expõem:
A família, então, tem de prover o sustento desse, que se encontra numa posição mais fragilizada, e caso a família não possa ou ele não tenha família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Em detrimento a isso, eles o tempo inteiro quebravam esse mandamento, essa lei, em favor de seu próprio benefício. Às vezes o filho tinha um êxito financeiro muito grande, os pais eram pobres, eles não queriam carregar os pais com eles, cortavam entregando ao templo, mesmo que depois eles pudessem dispor, vender, fazer o que quisessem. O dinheiro só não podia ser levado ao pai. Entende o que Jesus expunha? Eu estou trazendo isso para vocês, gente, que é para não parecer que Jesus tirou isso da cabeça dele a esmo. Isso era um problema social muito forte na época. Em compensação, o que os fariseus se apegavam e que era uma pena de morte, sabe o que era? O jeito de lavar as mãos deles era um jeito de demonstrar pureza. Aí, o judeu, antes de fazer qualquer refeição, ele tinha que lavar as mãos em determinada posição, o punho tinha que ficar para baixo, os dedos para cima. Eu tô falando isso, gente, porque é específico na tradição deles, tá? É específico. Eles não poderiam botar a mão para baixo, não, tinha que ser para cima. Específico. Se não cumprir, pena de morte ou você não vai se encontrar salvo. Eu sei que isso pra gente hoje parece absurdo, gente. Mas para eles era um sinônimo de pureza. Então, você tinha que manter a mão assim arqueada para cima, o punho para baixo. A água tinha que derramar da ponta do dedo até a altura do punho aqui, dessa parte aqui da mão, do antebraço. Você jogava uma vez, a água caía para retirar aquela sujeira. Se jogava uma segunda vez, um segundo jato de água, vamos assim colocar, para que terminasse de tirar as impurezas. Porque o alimento que você tocasse com a mão, se você tocasse com a impureza da rua, porque isso ele tinha que fazer quando voltavam da rua. É porque na época a expressão não era essa, voltar da rua. Na época a expressão era voltar do mercado, voltar da venda, ou qualquer que seja do trabalho, qualquer que seja a atribuição que eles iriam fazer. Para que você não tornasse aquele alimento impuro, porque se você tornasse esse alimento impuro, logo você também estaria impuro. Essa era a ideia. E aí Jesus vem, aproveita essa oportunidade, além dele empregar ali a contradição que existia naquela sociedade, porque era um problema social, ele vem e deixa uma lição. Aquilo que entra não macula o homem. O que sai é que é capaz de macular o homem. Em resumo, o que Jesus está falando, a pureza não está em aquilo que você coloca para dentro, um ato exterior, qualquer que assim. Eu não vou ficar interpretando só como comida, porque as palavras de Jesus elas são sempre além das palavras do sentido material. Elas sempre têm um sentido amplificado, principalmente moral. Então, o que macula o homem não é necessariamente o que está no exterior, mas sim o que está no interior para motivar aquilo que está no exterior. Porque o que sai do coração dele é que faz com que haja mácula. O que sai de seus pensamentos, de seus sentimentos, o que sai em uma ação talvez imprudente ou numa ação má premeditada. Isso é que macula o homem. E eu já disse isso aqui para quem acompanha sempre as oportunidades que eu tenho de vir aqui, eu sempre falo isso, mas a gente sempre tem de se lembrar. É até interessante que perguntaram para o Emmanuel no livro Consolador o porquê que vieram tantos profetas depois de Moisés, se Moisés já tinha trazido a lei, e o porquê que vieram tantos outros explicadores, vamos assim dizer, depois de Jesus, se Jesus foi o máximo do exemplo. E o Emmanuel, na simplicidade dele, diz muito claramente assim, é porque o orgulho do homem insiste em se esquecer da lei de Deus. E é por isso que eu estou repetindo isso aqui, porque como eu esqueço, eu tenho que repetir para eu ouvir. Não adianta ato exterior para a evolução. Se ato exterior fosse o suficiente para você se salvar, pode ter certeza que os nossos irmãos judeus todos já estariam salvos e nós também já estaríamos salvos, porque a gente iria cumprir os atos exteriores, trocar uma coisa pela outra no campo material e estaríamos salvos.
A má notícia é que nós estamos diversas encarnações aqui, cometendo atos exteriores e continuamos ainda num grau de inferioridade. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós teremos outras encarnações pela frente para que a gente possa reparar isso, parar de botar o sentido material, começar a olhar o sentido moral, espiritual e amanhã estarmos salvos. Isso é uma excelente notícia para a gente. Então Jesus vai com uma força muito grande e chama eles de hipócritas. E assim, talvez essa palavra na época não tivesse o sentido que a gente tem hoje em dia, mas queria dizer muito mais, a hipocrisia era muito mais voltada à encenação. E de fato, eu não sei se já aconteceu isso com vocês ou não, mas aconteceu principalmente no início, quando eu comecei a estudar a doutrina. A gente começa por um método de comparação a querer imitar boas ações. E a gente percebe aos poucos que não é bem por aí. As boas ações elas têm de ser sentidas, elas têm de virem junto de um interesse legítimo de evolução ou de um desinteresse completo em favor do próximo. Mas a gente imita essas boas ações, imita um bom proceder, até mesmo para aparentar para as outras pessoas que nós estamos evoluindo. Por isso a palavra hipocrisia ser ligada às vezes à encenação. Jesus queria dizer isso mesmo. Para a sociedade vocês encenam um padrão de pureza que na verdade vocês não têm. Porque para eles é importante que vocês tenham esse padrão de pureza para que o poder de vocês sobre eles continue. Mas eu não estou afim de ficar olhando essa hipocrisia. Eu quero mostrar a verdade para todo mundo. Então, quando eles falam com essa força sobre a hipocrisia para os fariseus, ele diz assim: bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Porque honrar a Jesus de verdade não é trazer convenções humanas. Porque as convenções humanas que nós temos por aí, elas não satisfazem os nossos anseios evolutivos. Não adianta, graças a Deus isso nunca aconteceu, mas não adianta se a gente pegasse fizesse uma espécie de código do espiritismo, com bons procederes, com todos os exemplos legítimos que existem. Se a gente fizesse isso, ia ficar um livro bem grande, né? Mas se a gente fizesse isso e entregasse para a pessoa e falasse: repete isso aqui, a pessoa não necessariamente ia ser salva. Não adiantaria, porque isso são todas convenções humanas. O que importava de verdade nos atos dessas pessoas era o sentimento, era a caridade por trás desses atos. E isso não honraria Jesus se a gente assim fizesse. Por isso que é tão complexo e ao mesmo tempo tão libertador a gente estudar a doutrina espírita. É complexo porque a gente entende que a autoria da nossa vida está na nossa mão. Se eu quero amanhã alcançar o patamar de pureza espiritual, basta eu começar a agir de acordo com isso. Agora, essa complexidade ela é maravilhosa porque a gente está falando do nosso processo de autodescobrimento. Tentando acertar e, por via de consequência, errando no caminho, é que a gente conhece situações que, se a gente continuasse na ilusão da queda moral, a gente não iria descobrir para acertar. Que existem um monte de defeitos pequenos, supostamente, que nós temos em nós, que a gente remedia por intermédio das justificativas, das desculpas que nós fazemos, e preferimos não olhar. Mas quando a gente começa um processo de autoconhecimento, olha que maravilha. Eu sei que dói, mas é maravilhoso a gente descobrir esses detalhes, porque aí a gente tem a oportunidade de acertar. Eu na vida eu tento até hoje, mas tentei várias vezes fazer dessa forma. Quando alguém me critica em algo, ao invés de eu ficar melindrado, eu penso assim: cara, que bom que eu tive a oportunidade de ouvir isso. Sendo justo ou injusto, isso vai me fazer refletir para eu melhorar em alguma coisa. É muito difícil, dói muito. Mas se eu não começar a significar dessa forma, eu vou viver o resto da vida amargurado. Isso é um fardo que a gente carrega. E era bom que a gente deixasse esse fardo de lado. E é por isso que Jesus falou: comigo o fardo é leve. Que a gente vai se livrando dessas amarguras, dessas dificuldades. E aí a vida fica mais leve da gente enfrentar.
Então, Jesus passa para a parte em que ele diz assim, depois de tendo chamado o povo, por quê? Jesus virou as costas para os fariseus e se virou para o povo que estava ali ao redor. E disse assim, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é o que macula o homem. E aí vamos parar para observar a importância disso aqui? E por que os fariseus ficaram boquiabertos? Existiam diversos mandamentos da lei dizendo que não poderia comer o alimento A, B, C. Diversos mandamentos nesse sentido. A alimentação era uma dissensão, uma discussão tão grande dentro do judaísmo que mesmo depois dessas palavras de Jesus, mesmo tendo passado bastante tempo, Paulo teve de enfrentar essa situação, principalmente na carta aos Romanos. Teve de enfrentar essa situação de alimentação. Daí a dificuldade que a gente observa das palavras de Jesus diante dos olhos daqueles fariseus. Que os fariseus pensaram o seguinte, isso é uma blasfêmia. Como é que ele expõe que o que entra na boca não é o que macula, se nós temos diversos mandamentos falando para não se alimentar com certos alimentos? Ele está revogando a lei? E, de fato, Jesus estava, parcialmente, revogando a lei naquele momento. Para expor para a sociedade que não importa se você tem que comer às sextas-feiras peixe ou não. Não importa se o mandamento é esse. Não é isso, em suma, que vai fazer com que você evolua. O que vai fazer você evoluir é, talvez, se você começar a fazer uma dieta de orgulho, de egoísmo, de vaidade. E essa sim vai te ajudar a um progresso espiritual. Uma espécie de dieta de se alimentar de uma forma ou deixar de se alimentar de outra não vai fazer diferença. Porque os pensamentos, os sentimentos, uma vontade dirigindo o mal é que vai fazer com que você se macule. Se eu penso bem, eu produzo bem. E essa é uma lógica que o próprio mestre traz no Evangelho segundo Mateus, quando ele diz, a boa árvore produz o bom fruto. Se eu penso bem, eu inevitavelmente vou agir no bem. O problema é a gente conseguir manter essa constância de bons pensamentos. Que, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade em manter. Não mantendo essa constância de bons pensamentos, a gente vacila e acaba produzindo frutos ruins. E o que macula não é o fato da sociedade ter uma iniquidade ou não. O que macula é a minha decisão perante essas dificuldades. É por isso que quando a gente olha essas notícias na mídia que são complicadas, a gente não deveria se enraivecer com aquela situação ou pensar assim, o mundo está perdido, então não importa o que eu vou fazer. Não, aí é que a gente tem uma responsabilidade ainda maior, porque nós podemos promover uma mudança, mesmo que pequena, nessa psicosfera. Eu posso, diante dessa notícia, ao invés de me enraivecer, ao invés de eu macular a mim com pensamentos negativos que podem promover ações ruins, eu começo a pensar no bem. Ora por aquele que cometeu um crime, ora por aquele que está em desarranjo, ora por si para se prevenir do exemplo do delito que foi cometido ali. Nós temos essa possibilidade nas mãos. E aos poucos essa modificação acontecer, porque a maioria das vezes quando Jesus falava de frutos, essa exposição era para a vida futura. A gente hoje planta para amanhã colher. Espiritualmente falando, nós estamos aqui hoje preparando a próxima encarnação. Porque a depender dos eventos que eu haja hoje, a minha encarnação futura será ou não será comprometida por essa ação. Talvez um bem que eu fizer hoje vai ficar aqui em estado incipiente, só numa próxima encarnação é que eu vou ver a produção daquele fruto. Assim como pode ter um ato ruim que eu só conseguirei retirar essa mácula numa expiação futura, numa próxima encarnação. Então hoje a gente já está preparando as próximas encarnações a depender dos nossos próprios atos. E Jesus chama a atenção, não importa o que entra, o que importa é o que sai. É o que sai que está fazendo com que você possa ter um futuro mais rapidamente próximo da perfeição ou mais distante da perfeição.
esquece a ideia do exterior e começa a focar no que há de interior. O que é importante vai ser o que vai sair dali daquele interior. Uma outra lição mais profunda que a gente poderia tirar disso é até a seguinte. Do ponto de vista da identidade espiritual, porque assim, é bom a gente fazer esse descolamento. Existe a personalidade humana aqui encarnada, que vem com talentos, vem com pendores para cumprirmos certas tarefas que nos são legadas, e existe a identidade espiritual, que é um complexo das nossas encarnações anteriores. Eu hoje estou nessa encarnação aqui com o nome de Mateus, tenho a personalidade de Mateus, mas quando eu desencarnar, minha identidade espiritual é outra. Talvez o nome seja outro, apesar de essa questão de nome ser algo banal aqui pra gente, mas eu teria uma outra identidade espiritual. E essa identidade espiritual, ela se encontraria inalterada diante das questões exteriores do mundo material, a não ser por um motivo. Se eu começar dentro do meu íntimo promover pensamentos de vibração mais baixa, se eu criar uma sintonia com a inferioridade, aí pode ser que eu comece a condicionar minha identidade espiritual para algo ruim. Tirando essa opção, a gente poderia manter nossa identidade espiritual inalterada das vicissitudes do mundo material. Ela não sofreria nenhum abalo. Jesus encarnou no meio da iniquidade do Império Romano e alguém teve notícia que ele sofreu alguma arranhadura na sua identidade espiritual? Não. Por quê? Ele sabia manter aquilo ali inalterado. Chico passou por diversas situações parecidas como essa. Houve alguma arranhadura? A gente não tem notícia. Se tiver alguma notícia, vocês souberem, depois me conta ao final, tá? Que eu gostaria de saber. E a gente procura também a veracidade para saber, mas até então a gente não tem notícia. Porque eles souberam manter inalterada a identidade espiritual deles. Dando um exemplo para a gente que o exterior não alcança o interior, só alcança se nós abrirmos essa possibilidade. E aí eu volto para a questão consoladora. Nós somos autores da nossa própria encarnação, da nossa própria existência espiritual. Se a gente quiser, a gente pode promover maravilhas. Se a gente quiser, a gente avança muito rapidamente ao estágio de um espírito puro. Basta a gente querer e começar a direcionar o nosso objetivo nesse sentido. E aí prossegue aqui o texto. Eu vou dar um salto rápido aqui para a parte final. Porque aí Jesus sai do povo. No Evangelho segundo Marcos, a gente observa uma descrição pormenorizada com relação a isso. Até pelo estilo do próprio evangelista. Marcos ele era mais descritivo em seu texto. Mas aqui no Evangelho segundo Mateus não dá esse meio do caminho dele sair do povo e ir para o secreto, vamos assim dizer. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: sabeis que ouvindo o que acabais de dizer os fariseus se escandalizaram? Então os discípulos procuram Jesus e respondem: olha, eles se escandalizaram com o que você acabou de dizer. E aí Jesus diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai os cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. O que Jesus explica então? Quando ele fala que toda árvore não plantada pelo Pai será arrancada, isso significa dizer que todo aquele ensinamento de convenções humanas que os fariseus passavam para os judeus, em determinado momento, quando confrontados com a verdade, seriam extirpados. Vamos nos lembrar de Gamaliel no Paulo Estevão, quando ele diz ao então Saulo, que ele diz assim: Saulo, cuidado, que o que é de Deus fica, o que não é de Deus passa. Porque tudo confrontado com a verdade, se não for a verdade, cairá. Então, todas aquelas sementes das convenções humanas que foram plantadas no coração daqueles judeus, falseados nos ensinamentos que os fariseus trouxeram, seriam arrancados em determinado momento na existência espiritual. Porque chegaria um determinado momento que o espírito, passando por encarnações sucessivas, ele iria perceber que aquelas sementes não produziriam bons frutos e arrancaria de si aquilo que não vale a pena carregar.
Até ontem estava conversando com um senhor numa casa que eu visitei, e ele estava falando que a questão da porta estreita não é nem que o tamanho da porta seja estreita, não. É que a gente carrega tanto fardo com a gente que a gente não cabe para passar no tamanho daquela porta. Se a gente começar a se despir desses fardos, aí a gente consegue passar pela porta que aparenta ser estreita, que não necessariamente ela é estreita. Ela é do tamanho certo para que a gente alcance a pureza. Porque para eu chegar no patamar de evolução espiritual, eu vou ter que deixar de lado esses sentimentos menos dignos que eu tenho. Essas confusões que eu arrumo por aí pela minha própria inferioridade. Então não é que ela seja estreita. Hoje, ela é estreita para o tamanho das vicissitudes que eu carrego. Amanhã ela vai ter o tamanho certinho para passar por ela quando eu me livrar dessas situações. Porque eu arrancarei essas árvores, essas sementes da iniquidade que foram plantadas em meu coração. E aí, quando ele diz que os fariseus são cegos e acabam guiando cegos, ele está expondo uma responsabilidade muito grande que esses indivíduos tinham perante aquela sociedade. Porque eles tinham um papel, uma responsabilidade de aconselhamento, segundo a lei de Deus. Só que se eles eram cegos, como é que eles iriam conduzir aqueles que também não enxergavam? É por isso que eu digo, o conceito de luz, ele é um conceito voltado a conhecimento. Ele não é um conceito voltado à energia da eletricidade. Então, quando a gente deseja luz no caminho de uma pessoa, a gente está desejando a ela conhecimento, discernimento. É isso que quer dizer. E a luz dissipa o quê? As trevas. A ignorância é uma espécie de treva, porque tira a sua visão. Agora, se eu sou cego, como é que eu vou tirar as trevas da visão do meu irmão? Não vou tirar. Se tiver um fosso na frente, eu estiver conduzindo ele em direção ao fosso, vão cair os dois, porque os dois são cegos e ninguém vai enxergar o fosso. Ambos vão cair moralmente. Essa é a metáfora trazida por Jesus. Que é importante a gente compreender isso. Gente, depois disso, quando uma pessoa vier desabafar com você, não busca dar conselho, não. A gente ainda é cego. Dá uma palavra de estímulo. Não, meu irmão, vai passar. Tenha força, tenha coragem para passar. Mas não busque entrar no problema da pessoa para resolver, não, porque a gente não resolve nem os nossos problemas. Aí depois a gente vai carregar a responsabilidade. Eu já estou fazendo um gancho para o tema do escândalo, tá? A gente vai cair na responsabilidade de ter colocado uma pedra no caminho do nosso irmão para ele tropeçar. Que um conselho, às vezes, mal dado, pode condicionar a encarnação do indivíduo. Dependendo do livre-arbítrio dele, é claro que ele vai ter a liberdade de tropeçar ou não tropeçar. Então, cuidado, cego guiando cego, pode acabar ambos caindo no fosso. Eu vou fazer um salto aqui para a parte do escândalo, para a gente trabalhar com um texto bíblico que também é retirado de lá, porque o que acaba Jesus trazendo nessa parte das mãos não lavadas, o que Kardec acaba trazendo, é uma ideia muito voltada ao fato de que Jesus buscava revogar mesmo essas convenções humanas para fazer com que a gente enxergasse a verdadeira pureza. É claro, eu não poderia deixar de falar também da questão de ser uma verdadeira pureza. Gente, quando a gente entende e aborda Jesus falando, principalmente na bem-aventurança, bem-aventurados que têm coração puro porque verão a Deus, o que está sendo exposto não é uma pureza voltada ao puritanismo humano. Que às vezes a gente tem essa ligação de pureza com essa questão do puritanismo, de não abordar tabus, e isso não tem nada a ver com pureza. Às vezes é até um preconceito disfarçado que nós temos diante da forma com que o outro leva a vida. Se a gente pudesse, então, observar na palavra pureza numa acepção melhor, mais acertada, a gente iria ver a pureza como aquilo que não se mistura com aquilo que se encontra na sua integridade sem que nada pudesse o macular. Isso seria uma pureza, não se misturar. Jesus, no meio da corrupção do Império Romano, no meio da corrupção que vivia à época o judaísmo, principalmente em Jerusalém. Jesus se misturou com aquela situação complicada? Não. Ele se manteve íntegro e reto. Porque quem é puro
não mistura-se com a mácula. Isso é algo que a gente vai entender quando a gente chegar no patamar de pureza espiritual, pode ter certeza disso. Até lá, a gente precisa passar por esses processos de depuração, de retirar as máculas. Eu vou trabalhar com essa ideia um pouco mais à frente, mas o livro Céu e Inferno, que traz a justiça divina segundo o Espiritismo, expõe para a gente muito claramente o processo para você retirar máculas de sua existência espiritual é se arrepender primeiro de ter cometido a mácula, passar por uma expiação, que é a consequência por um mal feito, e depois você repara no bem. Se não com a pessoa ferida, porque às vezes não foi esse o caso, com outras pessoas, mas espalhando o bem, reparando. Você retira as máculas. De tanto a gente passar por esses processos de retirada de máculas, vai chegar um momento que nós não estaremos mais misturados com nenhum sentimento menos digno. Alcançaremos então o status de pureza. Lembrando o tutor de André Luiz no livro Mensageiros, quando ele diz, André, um diamante enterrado no lodo ainda é um diamante. Não importa o meio onde ele estiver, ele ainda é um diamante. Um espírito puro no meio dos inferiores, ele ainda vai ser um espírito puro, não importa, a pureza está com ele. Ele não vai se misturar. E eu digo isso porque na teologia, durante muito tempo, e ainda hoje em uma vertente majoritária é trazida, a pureza de coração como castidade, gente. Como ausência de sexo. Eu sei que é duro dizer isso assim abertamente, posso tocar com tabu, espero não atentar contra o pudor de vocês falar isso, mas era castidade que era a ideia de pureza. Por isso até a ideia de padres e demais cargos eclesiásticos não terem um relacionamento de casamento ou algo nesse sentido, que eles têm de resguardar a castidade para se manterem puros. Isso não é um puritanismo ao invés de uma pureza? Qual é a situação desse tabu? Será que é isso mesmo que vai fazer com que eu não consiga evoluir? Então, o Bezerra de Menezes, que se casou 2 vezes, teve 5 filhos, ele não é puro porque ele se casou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje a gente consegue separar isso bem. Mas na época, e a Igreja Católica ainda não se reformou desse entendimento, ainda é uma corrente doutrinária adotada ali, dentro do campo da teologia. Então é importante quando Jesus traz essa questão da verdadeira pureza, expondo que o que vai fazer com que você se misture com algo ruim é se você der aso aos pensamentos, aos sentimentos negativos. Aí sua identidade espiritual vai acabar se misturando com a mácula. Se você souber transcender isso com bons pensamentos, pode ter certeza que você não vai se misturar com essas situações, porque nem campo de sintonia se abrirá nesse sentido. Eu repito, a autoria da vida da gente é nossa. Não adianta culpar o obsessor, não. Se a gente fez um ato ruim, a decisão foi nossa. Influência espiritual existe, obsessão existe, mas a responsabilidade é nossa pelo que acontece na nossa vida. Então, partindo para a parte do escândalo, o texto também do Evangelho segundo Mateus é assim: se alguém escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes 2 e serdes precipitados no fogo do inferno.
É interessante a gente já compreender o seguinte: Jesus, quando ele usa o termo escandalizar, o termo escandalizar era utilizado na época como tropeço mesmo. Os mineiros adoram usar esse tipo de gíria. Era o trupicar. Tem um objeto, você vai lá, tropeça. Esse era o termo, o tropeçar. Esse era o escândalo. Se a gente interpretasse a palavra escândalo como nós temos hoje em dia, Kardec até muito bem traz isso no texto, é que talvez a gente não tenha tempo de trabalhar. Se a gente trabalhasse com o mesmo sentido de hoje em dia, mesmo aqueles que ainda não alcançaram um patamar de pureza espiritual, evitam o escândalo, porque não querem perder suas posições sociais. Porque o escândalo, o que a gente tem hoje? Uma situação assim, enorme de confusão, ou na gíria um barraco que aconteceu, e a gente foge disso comumente. Quem quer passar essa vergonha? Quem quer sofrer esse demérito social? Ninguém. Se a gente interpretar escândalo dessa forma, a gente vai deixar de lado aqueles tropeços ocultos. Aqueles que se passam em secreto, em que a sociedade não vê, mas que nós tropeçamos. E aí Jesus vai e traz a figura de: os anjos do céu que veem a face de meu Pai estão por toda parte vendo. Que é para exemplificar para a gente, na linguagem da época, que não adianta a gente se ocultar de toda a coletividade diante de um ato de corrupção nosso. E aí corrupção não é no sentido que a gente tem político, material aqui, e sim no sentido de não agir de acordo com a lei, de fato trocar nossos valores por benefícios materiais. Não adianta a gente tirar a visão de toda a sociedade, mas cometer esses pequenos atos de corrupção, porque Deus está vendo. Nosso anjo guardião está ali do nosso lado o tempo inteiro para reportar esse tipo de situação, para ajudar com que a gente reajuste o nosso norte, para chamar a nossa atenção. E esse tropeço é inevitável. Eu até vou fazer aqui, eu tenho uma opinião voltada ao texto que a gente observa no livro Sabedoria do Evangelho de Pastorino, que ele prefere trocar esse vocábulo escândalo ser necessário por ser inevitável. Porque o necessário presumiria-se que, por ser necessário, por a gente ter de passar por aquilo ali, a culpa não ser nossa. E inevitável, a culpa é nossa. Porque só é inevitável porque a gente se mantém no estágio de inferioridade. Se a gente rompesse esse estágio de inferioridade, ele deixaria de ser inevitável para ser evitável. Como é que a gente faz isso? Jesus deixou o exemplo: vigia e ora. Se eu souber vigiar e souber orar, eu vou saber evitar. Mas no estado em que eu me encontro, o escândalo é inevitável. E aí eu não estou trazendo nenhum tipo de demérito a nenhuma tradução do texto, ou até a própria tradução que Kardec usa, que traz o vocábulo necessário, porque isso é um entendimento que não é o majoritário, tá? Estou trazendo aqui para vocês uma forma que eu entendo e estou trazendo a referência, mas se for necessário, é só tomar o cuidado para não interpretar como algo que a pessoa não tem culpa. Porque quando o escândalo acontece, a pessoa tem sim a responsabilidade. Só para a gente não criar uma justificativa que a gente adora dar desculpa. Então, o que Jesus diz? É inevitável você passar por esse escândalo. É necessário, no ponto de vista de eu tenho de passar por aquilo ali. Porque são esses tropeços da vida que me dão a oportunidade de refletir. Vocês já imaginaram como é que seria a vida se tudo fosse cor-de-rosa, tudo fosse colorido, e eu não fosse responsabilizado por nenhum ato negativo que eu cometa? Minha vida já teria perecido provavelmente. A importância da dor na nossa vida, se eu tomo um choque elétrico, o que acontece? Rapidamente eu tiro a mão, não é? Porque eu senti a dor do choque, eu tiro a mão. Se eu não tivesse a dor, meu corpo iria perecer por inteiro. Eu iria perder toda a funcionalidade do meu corpo por conta daquele choque elétrico. Então eu preciso passar por esses tropeços. É inevitável para o padrão a qual eu me encontro. Mas quando ele diz, ai de por quem venha o escândalo, a formulação que tem que ser entendida é a seguinte: aquele que promove
um ato de colocar a pedra para que o outro tropece na vida, e aí existem diversos campos. Existe a maldade pura e simples, existe a maldade travestida de vingança, de olhar para uma pessoa e ter uma antipatia instantânea e vir aquele ensejo. Isso tudo é maldade, mas a pessoa vai lá voluntariamente e coloca a pedra para outra tropeçar. Ai de por quem vier esse escândalo, ai de quem promove esse tipo de ato. Porque aí é uma dupla falta. Eu vou ter de carregar comigo a mácula da reparação, de passar pela expiação do que o outro sofreu, nas variadas consequências que podem acontecer, e também por eu ter cedido à tentação menos digna que eu ainda carrego na minha imperfeição. A bem da verdade, é evidente que nós só promovemos esses equívocos pelo nosso estágio de imperfeição. E eu digo isso que às vezes a gente trabalha com uma ideia que não era bem para trabalhar na doutrina espírita, por não ser kármica, de eu puxei o gatilho contra alguém e no futuro alguém terá de puxar o gatilho contra mim. Não funciona dessa forma. Nós não sofremos porque nós cometemos o ato em si. Nós sofremos por conta da nossa imperfeição. Se eu fosse menos imperfeito, eu sofreria menos. Isso textualmente está escrito lá no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, quando Kardec dá o exemplo. Aquele que tem 10 imperfeições sofre mais do que tem 2 ou 3 imperfeições. Nós não sofremos em si, em suma, por conta dos nossos atos. Nós sofremos porque nós somos imperfeitos. E essa imperfeição levou a que nós cometêssemos atos ruins. Então eu não tenho que combater o ato ruim em si, porque isso vai ser enxugar gelo. É melhor começar a trabalhar a minha imperfeição. Aí eu vou parar de enxugar gelo e vou conseguir avançar mais rápido. A gente olha os exemplos que nós temos aí de nobres espíritos e ficamos pensando assim, o que esses irmãos fizeram para alcançar esse estágio evolutivo? Eu repito, eles tiveram boa vontade e começaram a trabalhar para reduzir as suas imperfeições. É que isso é muito simples, mas é muito difícil. Simples não é fácil, gente. É muito difícil para a gente encarar essa realidade. Porque a gente criou uma ideia perfectível de nós mesmos. Muito difícil para a gente parar, olhar no espelho e fazer esse juízo de valor. E aí, nesses 5 minutinhos que me faltam no final, eu quero trabalhar com a seguinte ideia. Quando Jesus, então, diz que se a mão for motivo de escândalo, corta ela e joga ela para longe, Jesus não está falando num sentido material, não. Tomar ao pé da letra esse ensinamento é um absurdo. E a gente observou durante a passagem da história aí, eu não vou ter tempo de contar com detalhes essas situações, mas nós observamos no passar do tempo pessoas que foram nesse sentido, de flagelar o próprio corpo para tentar negociar os problemas morais que tem. Eu vou usar uma outra formulação, vai ser rápido e vai fixar na mente de vocês. É igual quando a gente está doente, a gente vai fazer uma promessa. Jesus, eu prometo que eu vou parar de fazer tal coisa. Jesus, eu vou lá na igreja acender uma vela. A gente vai lá e faz essa promessa, tentando negociar com Jesus a nossa cura em detrimento de algo material. Só que, infelizmente, isso não gera uma eficácia. Se a cura ocorrer, vai ser por outro motivo, não pelo exterior. Mas a gente negocia dessa forma. Então, eu não posso tomar ao pé da letra essa fala de Jesus. E ele, para não ter sombra de dúvida, ele usa a seguinte expressão, entrar na vida. Ele fala, melhor é entrar na vida com só uma mão do que entrar com 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Quando a gente ouve a palavra fogo do inferno, a gente não pode usar o fogo e inferno como as ideias preconcebidas, principalmente do catolicismo. Fogo é renovação. Inferno dá-se o nome de um lugar desconfortável. Estar encarnado aqui é uma oportunidade de renovação num lugar desconfortável, tá? Então, fogo do inferno é isso. É você renovar-se em um local desconfortável. Porque senão a gente vai voltar para aquelas ideias de castigo de Deus e
não deveríamos entrar nesse tipo de situação. Então Jesus diz, é melhor eu entrar na vida com uma mão do que eu ser levado a sucessivas encarnações errando, da mesma forma só agravando meus débitos. Jesus não estava falando uma lição para uma vida só, para eu ir lá cortar minha mão nessa mesma vida. Agora, se eu trabalhei mal com minha mão, fui um carrasco, ou algo nesse sentido, é melhor que numa outra encarnação não tenha possibilidade de fazer isso novamente, porque pode ser que eu caia na tentação, não tenha força moral de resistir à tentação, de continuar cometendo o equívoco do passado. É por isso que, se eu trabalhei mal com a prova da riqueza nessa encarnação, por exemplo, é lógico que os mentores numa próxima encarnação eles vão chamar no planejamento assim, olha, não sei se vale a pena te dar a prova da riqueza de novo na próxima. Pode ser que você não resista à tentação de novo. Vamos trazer uma encarnação do ponto de vista financeiro mais modesta? E aí você começa a aprender a dar valor a esses recursos para que numa próxima você possa trabalhar de novo com a prova da riqueza? Por quê? É melhor que numa próxima encarnação eu venha privado de certas possibilidades que eu tinha nessa e trabalhei mal, para que eu não agrave ainda mais os meus débitos. E assim acontece também com as enfermidades. Por isso que a gente deve dar graças a Deus a tudo. Nessa encarnação, pelo véu do esquecimento, eu não consigo entender a motivação do que acontece. Mas quando eu retornar à identidade espiritual, eu vou saber o porquê eu passei por certas possibilidades encarnatórias. E eu vou ficar feliz, porque o que eu vou enxergar é o amor de Deus na face da misericórdia, que me deu algo que em primeiro momento eu achei ruim, mas era positivo. Porque eu poderia ter me atirado em diversas outras encarnações, repetindo erros e agravando os meus débitos, quando, pela oportunidade que Deus me deu, aquilo cessou. Aí eu tenho 2 minutos e eu vou trazer um exemplo para vocês com relação a isso. Para quem lê o livro Renúncia, do Emmanuel, percebe o quanto a encarnação do Antero, quando ele fez aquele esquema lá, para parecer que o pai da Alcione tinha morrido lá nos Estados Unidos e parecer que a mãe da Alcione tivesse também desencarnado na Europa, quando eles cometem aquele ato, ele vendo que não iria conseguir ficar com a mãe da Alcione, o que acontece? Ele acaba se entregando a vício, a situações complicadas e falece. No plano espiritual, ele é trabalhado por um mentor, um amigo, que diz assim, olha, vamos aproveitar essa oportunidade de encarnar. Aí ele vai e aceita a encarnação. Só que quando ele volta com uma série de debilidades físicas e intelectuais. Por quê? Ele tinha cometido um suicídio na encarnação anterior. Se ele viesse com as mesmas possibilidades, principalmente financeiras, de poder que ele tinha, pode ser que ele caísse na mesma tentação. E o que a gente observa? Logo depois do falecimento da mãe da Alcione, acontece dele na nova encarnação desencarnar também. Porque ele já tinha cumprido a tarefa que ele tinha sido estabelecido para ele naquela encarnação. Ele falece lá esmagado pela carruagem que quebra, os cavalos passam por cima dele, que assim, para a vida material basta uma desculpa para o desencarne. Então aconteceu aquele evento, ele já tinha cumprido o papel dele, retirou aquela mácula. Até o final da vida dele, até o final da vida da mãe da Alcione, ele ficou ali do lado, que era a mãe dele de coração, porque ela adotou, ele ficou ali do lado dela, tentando com que ela se curasse da doença que ela tinha, cuidando dela, buscando recursos para ajudar ela. Ou seja, ele teve a oportunidade de reparar numa outra encarnação. Só que ele, além de reparar, ele teve que enfrentar as dificuldades e debilidades do próprio corpo. Por quê? Era para ele melhor que ele viesse sem uma das mãos e não caísse na tentação de errar novamente, do que ele vir com as duas e acabar errando. Era melhor para ele passar por essas situações. E às vezes a gente acha que o romance não traz ensinamento pra gente. Pega o romance como exemplo e leva pro que tem de conteúdo doutrinário e vê se você não consegue na prática apanhar o conhecimento. Por isso que essas obras são tão relevantes. Então, gente, era isso que eu queria trazer na noite de hoje para vocês. Quero agradecer a casa mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, deixar o meu abraço fraterno individual a cada um e o meu desejo de boa noite a todos. Bem, meus amigos,
Cada palestra que a gente escuta aqui, nós temos condição, né, um pouquinho, de avaliar a misericórdia divina, né? Tudo isso que o nosso irmão Mateus falou aqui é a nossa história, é a nossa vida, né? Como será esse passado que nós fizemos, que escolhas fizemos para termos em consequência a vida que levamos aqui na Terra? Que analisando mais profundamente nós temos que ter muita gratidão por essa misericórdia. Quando olhamos ao lado e vemos tanta situação difícil, nós vemos que a nossa prova não é a das maiores, que Deus nos deu até um certo alento, um alívio, para que nós pudéssemos ajudar quem está à nossa volta. Então possamos avaliar o quanto Deus é misericordioso na nossa vida, o quanto temos de carinho, de apoio para reencarnar. Não reencarnamos sozinhos, reencarnamos com o nosso anjo da guarda, um espírito protetor, cada um tem o seu, para acompanhar de perto a nossa caminhada, a nossa escolha e conversar conosco sempre, durante o sono ou durante a vigília, eles estão ali nos protegendo. Então é muito carinho que nós recebemos do plano espiritual, desse Pai de infinita bondade, que quer apenas que nós nos eduquemos, aprendendo, através do grande Mestre Jesus, esse caminho de redenção, esse jugo tão leve, tão suave, que nós precisamos aprender para encontrarmos o nosso equilíbrio e a nossa paz. Que Deus nos ajude. O trabalho é imenso. A cada dia que nasce é uma oportunidade e devemos agradecer a Deus e aproveitar esse dia da melhor maneira possível e ter muito cuidado de fazer o mal a qualquer pessoa, porque já basta essa ficha complicada que trazemos. Então não vamos aumentar as nossas dívidas, vamos fazer o melhor possível, o bem, trabalhar com Jesus, sorrir, relevar tanta coisa, tantas lições que nós precisamos aprender. Que Deus nos dê força, né? Não estamos sozinhos. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais, estamos aqui para o nosso momento de oração. É um momento muito especial, onde nós procuramos ampliar a nossa mente e entrar em contato com as energias superiores e com isso alimentar o nosso ser, a nossa alma e nos ajudar a enxergar melhor as situações. Nesse momento de oração, quando nós queremos lembrar e mandar uma mensagem muito especial para aqueles que partiram da Terra, cumpriram a sua missão e estão no plano espiritual vivo, mantendo a sua identidade e recebendo nesse momento a nossa saudade em forma de amor, em forma de torcida para que no plano espiritual eles estejam bem, felizes, trabalhando. Então queremos pedir especialmente para uma irmã, Júlia Pereira Martins, que desencarnou de uma forma difícil, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, abrace a nossa irmã Júlia Pereira Martins, para que ela se reequilibre, se conscientize, né, das escolhas e possa seguir em frente com o amparo do seu anjo da guarda, com o amparo da equipe desta casa. A irmã precisa de muita ajuda espiritual. Então, que essa humilde energia dessa casa chegue e dê um abraço na Júlia, para que ela desperte, né, para o caminho do amor, o caminho do bem.
E tantos nomes que nós colocamos na caixinha de prece, tantos nomes que estão sempre na nossa mente, no nosso coração, os nossos familiares, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, tanta gente que nós temos lá do outro lado da vida e queremos, dessa forma, através da oração, homenagear cada um deles. E tantos irmãos que estão aqui presentes no plano espiritual, em maior número do que encarnados, estão aqui para escutar a palavra de Jesus através dos irmãos que se apresentam aqui. Então é hora de nós nos unirmos nessa energia fraterna, amorosa e pedir a Jesus: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai de infinita bondade, que essa energia da nossa prece, essa vibração carinhosa, possa aquecer e matar a saudade desses entes queridos. Muita luz, muita paz na caminhada de todos. Graças a Deus. Continuando nessa energia de prece, essa energia que todos nós aqui, somando os seus pensamentos, as suas orações, nós criamos um campo energético muito bonito aqui. E esse campo energético, ele se expande. Quando nós estamos pensando no bem, pensando em Jesus, pensando nessa expansão do amor, essa irradiação acontece automaticamente, direcionada a todos os endereços, irmãos, nomes que nós colocamos na caixinha lá fora. É um trabalho que nós não imaginamos o alcance. Temos uma equipe aqui formada que vão justamente sair daqui, levando essa energia, indo lá visitar e levar esse carinho a essas pessoas, né? E o máximo aonde a nossa humilde energia possa se espalhar para os irmãos que estão em casa, assistindo pela internet. Não importa a hora, essa energia chega. Esse é o poder do nosso Pai amoroso que estimula essa vibração tão carinhosa e chega a cada um de nós. Vamos pensar naquela pessoa que está precisando de um carinho especial e essa energia vai chegar nela com toda a certeza. E pedimos então pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, que vive momentos, né, de grande agitação. Que Deus abençoe o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Então, muita luz. Parte essa luz do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade para o universo. Graças a Deus. Continuando nessa energia amorosa,
pela presença, com certeza, de Jesus na nossa casa. Nós entramos em sintonia com o Mestre e Ele nos responde mandando a sua energia amorosa para todos nós que aqui estamos. E precisamos, ó Pai, de saúde. Tudo isso que o nosso irmão Mateus falou para nós, tudo isso reflete a saúde que temos que buscar, mas a saúde interior, a saúde da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, palavras, pensamentos. Então todos nós ainda somos doentes da alma e precisamos desse abraço de Jesus. Possamos ousar a pedir a Jesus que nos abrace nessa noite, vindo aqui, dando abraço a cada um de nós, aliviando as nossas dores mais profundas que Deus conhece e sabe aonde mexer. Então queremos hoje pedir com muito carinho para o nosso irmão Hugo Farias Monte Júnior, esposo da nossa irmã Viviane. Ele está no Hospital de Caraí, Avenida Marquês do Paraná, 233, Niterói. Ele teve um infarto e está precisando de muito apoio espiritual, mas está bem, está se recuperando. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, que as águas do ambiente sejam fluidificadas e que cada um de nós aqui possa receber, como eu pedi, esse abraço de Jesus. Possamos estar preparados para receber esse abraço. Porque Jesus, quando nos abraça, Ele nos alivia. Ele tira esse peso do nosso coração, da nossa mente. Essa alma que muitas vezes acerta e erra, acerta e erra. Estamos nessa busca, né? Então vamos sentir esse abraço de Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ó Mestre amado, possamos a cada dia aumentar a nossa sintonia em relação à harmonização com as leis divinas, né? Queremos pedir por todos os nomes na caixinha de visita médica também, por todos os irmãos que estão pela rua, em situação tão delicada, irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, todos eles sejam envolvidos em muita luz. E quero pedir também pela nossa irmãzinha Débora Palmeira. Ela vai ter que passar por uma cirurgia, talvez essa semana ou a próxima, que ela seja iluminada, que tudo dê certo para a nossa irmã, né? E é isso, e vamos seguindo em frente, buscando essa reforma íntima, que já foi mais difícil, talvez hoje esteja um pouco mais fácil, porque estamos mais conscientes do nosso papel aqui na Terra. Então queremos agradecer ao plano superior pelo carinho, pela energia superior que nunca nos falta e nos ajuda a caminhar sempre. Obrigada aos mentores da casa, aos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E lembrando a vocês, pedindo que essa energia se espalhe por toda a Terra. Abençoe os lares de todos vocês, né?
que sejamos a ponte de Jesus para a nossa casa. Possamos chegar em casa hoje mais serenos, tranquilos, fazendo o nosso papel como cristão espírita dentro do nosso lar. Assim seja. E lembrando aos irmãos da nossa sessão de quinta-feira à tarde, 3 horas, e hoje é o último dia para inscrição para a operação espiritual. Então, quem quiser se operar espiritualmente é só fazer inscrição na secretaria, ainda hoje, ok?